Vamos dar continuidade então à nossa aula de vitamina C, ao nosso curso aqui. Você a essa altura já deve ter feito o primeiro módulo, né? Já passou pelas boas-vindas. E agora nós vamos entender um pouco sobre como essa vitamina atua dentro do nosso organismo de modo geral, né? Quais são as funções dela, por que ela é importante, em quais lugares ela mais atua e a falta dela, quais os danos, né, que nós temos no organismo. Então ela está envolvida, a vitamina C ela está envolvida na produção e na função dos hormônios adrenocortical, da nossa adrenal. As pessoas que têm dificuldade com sono, que não dormem direito ou que têm muitas dores, que estão muito fadigadas, estressadas, normalmente essas pessoas elas têm déficit de vitamina C, porque elas consomem muito mais por um processo, né, de oxidação, elas oxidam com mais facilidade do que as outras pessoas, elas já, por si só, pelo fato das dores, elas já são mais oxidadas, e aí essas pessoas elas precisam suplementar a vitamina C. Você vai perceber isso na sua anamnese, né? Imagino que você faz uma anamnese e aí você vai observar se ela tem fadiga adrenal. Uma parte que olha muito para isso é a nutrologia. A medicina tradicional ela olha mais para onde estão as doenças, onde as doenças estão já instaladas, né? E quando a gente olha para pessoas cansadas, fadigadas e com muitas dores e fala assim, bom, aqui eu também vou ter um desajuste de adrenal, às vezes no exame ainda não aparece, leva-se um tempo para aparecer nos exames tradicionais, mas hoje já existe, né, treinamentos, cursos de exames laboratoriais, e eu sou formada em um deles, aonde a gente consegue visualizar antes que a doença se instale no organismo humano. Então a gente consegue ver 2, 3 anos, até 4 anos antes que a doença esteja instalada, já pelos distúrbios que o corpo vai mostrando, pelos comportamentos, né? Às vezes uma falta de sono, um cansaço contínuo, um estresse, uma falta de uma vitamina, a engrenagem do metabolismo que não roda, ou um hormônio que está faltando, outro que está sobrando. Então são coisas que a gente consegue perceber. A vitamina C, ela é de extrema importância na fadiga adrenal, só que nem todo mundo vai ser diagnosticado com fadiga adrenal e já é uma fadiga adrenal que a gente fala, como que nós podemos dizer, é como se ela tivesse implícita, entendeu? Ela ainda não é revelada. E por quem são as pessoas que já têm isso? Pessoas que sentem muitas dores, não dormem direito, têm um sono perturbado, pessoas que trabalham à noite, né? Ou que têm algum tipo de doença autoimune, com certeza elas já têm algum tipo de distúrbio na adrenal. Pessoas que entram na menopausa e já começam a fazer déficit de hormônios e não fazem a suplementação, a reposição, então isso já se mostra. Durante períodos emocionais, então a falta da vitamina, quando as pessoas estão em processos depressivos, estresse emocional, processo depressivo, estresse, sabe aquela coisa assim, a perca de alguém, um trauma, isso, a falta da vitamina C, na falta dela não ajudaria a recompor isso de uma forma rápida, tá? O aumento da produção deste hormônio e a excreção da vitamina C também é aumentada. Então, quando eu aumento a produção de adrenocorticoide, eu uso mais vitamina C, eu depleto mais ela, eu consumo mais dela nesse organismo. E por isso a importância de ser suplementada. Por este motivo, a suplementação, neste caso, é interessante. Então, como que você sabe? Quando você receber um cliente que ele teve um trauma, está emocionalmente abalado, não dorme direito, tem relatado muito cansaço, muita fadiga, ele vem de dores crônicas. Gente, é tudo, porque quando a gente vai relatando é exatamente o que você recebe aí todos os dias. Então, é caso de suplementação, porque a adrenal tá jogando mais o hormônio adrenocorticol e aí acaba usando mais vitamina C no organismo, tá?
Vitamina C no organismo é necessária ou facilita a conversão de certos resíduos de prolina e lisina do pró-colágeno, que é responsável pela produção do colágeno, a oxidação das cadeias laterais de lisina em proteínas. Então, o que faz a conversão em proteínas, utiliza-se de vitamina C, a gente já falou um pouquinho sobre isso, fornecendo hidroxitrimetillisina para a síntese de carnitina e a conversão de ácido fólico. Então, para que eu tenha uma engrenagem no metabolismo e converta ácido fólico, eu vou ter que fazer um processo de hidroximetillisina, fazer o processo da síntese da carnitina, tá? Que são os aminoácidos no nosso organismo, que vem através das proteínas, e aí entra a conversão do ácido fólico. Se eu não tenho vitamina C, eu tenho um déficit disso. E aí eu vou ter déficit de ácido fólico, déficit de carnitina, déficit de proteína, tá? Em ácido folínico, ácido folínico, opa, quase travou aqui. Metabolismo microsomal de fármacos e hidroxilação da dopamina para formar norepinefrina. Então vocês viram que é todo um metabolismo para formar norepinefrina. E a norepinefrina está vinculada no calibre dos nossos vasos, né, nas nossas emoções, na questão de ansiedade, na questão cardiológica, na pressão alta. Então ela está envolvida em vários metabolismos do nosso organismo. Já pararam para perceber que um componente que a gente está falando aqui, que é a vitamina C, pode impactar em todo um organismo. Aí a pessoa, ela se arrasta, ela está com vários problemas, nada dá certo, ela faz tratamento e não dá certo porque não suplementou a vitamina C. Às vezes suplementou tudo e esqueceu da C. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é algo que convive tanto com a gente que as pessoas só lembram de tomar na época de resfriado. Só lembram de tomar no Covid, só lembram de tomar numa gripe, numa virose. Só nesses momentos que se lembra de tomar essa vitamina. E como eu falei, ela tem efeito para vírus, bactéria, estresse, emoção, produção de hormônio. Olha tantas coisas legais. E quando você é profissional de ozonoterapia, pode usá-la feliz da vida para dar resultado para os seus clientes, tá? O ácido ascórbico doa elétrons para, no mínimo, 8 enzimas humanas, 3 das quais participam da hidroxilação de colágeno. Gente, tudo no nosso corpo é colágeno. 30% do nosso organismo é colágeno. Então pensa a quantidade e a demanda de ácido ascórbico que depende do organismo, né? 2 na biossíntese da carnitina e 3 na síntese de hormônios e aminoácidos. O papel do estresse oxidativo em doenças crônicas ainda não é claro. Por que não é claro? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Quando a gente vai estudar estresse oxidativo, é um pouco difícil de mensurar, porque cada pessoa tem um comportamento diferente no estresse oxidativo. E aí, para ter uma pesquisa, né, que eles falam bem assertiva, precisa ser muitas, mas muitas pessoas em análise. E só grandes grupos de estudo de empresas farmacêuticas para fazer isso. E qual que é o interesse de uma indústria farmacêutica em dizer que vitamina C pode melhorar a saúde de um ser humano em X, Y e N questão? Não tem interesse. É engano nosso, seria uma inocência nós, enquanto profissionais de saúde, achar que a indústria farmacêutica tem um interesse nisso. Porque o que dá dinheiro é a venda de medicação. Nós trabalhamos com a saúde e não com a doença em si. Antes que a gente só trabalha com a doença depois que ela está instalada, mas o nosso exercício maior é fazer com que a doença não se instale, é ajudar o cliente a não deixar instalar a doença. Eu sempre falo para os meus clientes assim, olha, a gente trabalha aqui com saúde, para que em nenhum momento a doença se instale em você. Então a gente sempre está correndo na frente, não correndo atrás. A gente está sempre à frente de uma doença que poderia ser instalada. Se já instalou, por exemplo, uma diabetes, vamos correr para não instalar uma pressão alta, né, uma cardiopatia, um pé diabético. Então a gente sempre está à frente de um problema que poderia vir. Então o estresse oxidativo,
Ele é muito variante de pessoa a pessoa. Gente, aqui na clínica a gente tem um trabalho terapêutico e a maioria das pessoas que estão em depressão é por estresse oxidativo, é por uma questão que não é uma coisa pontual e específica. E quando a gente fala de estresse oxidativo, a vitamina C tem uma perfeição em ser utilizada, porque ela vai melhorar esse estresse oxidativo, como a ozonioterapia também tem. E eu quero que vocês entendam assim, sempre a vitamina C ela vai ser uma irmã do ozônio, ela não vai ser uma vilã, ela não vai ser uma concorrente, ela é aquela que vai andar de mãos juntas. O ozônio ele entra 1 ou 2 vezes na semana em ação e ela dá continuidade para manter o mesmo trabalho que o ozônio vem fazendo, tá? Algumas doenças, o estresse oxidativo podem estar envolvidas como câncer, doença cardiovascular, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, cataratas. Eu tenho certeza que vocês recebem aí no consultório de vocês, na clínica, né? Alguns de vocês que estão assistindo não é na clínica ou não estão atendendo ainda, mas o que nós temos de pé diabético, feridas, dores crônicas, artrite, artrose, pressão alta, diabetes, cansaço, fadiga, depressão, fibromialgia, todos esses sintomas que eu relatei para vocês, câncer, todos esses sintomas, eles advêm de um estresse oxidativo crônico. Para uma pessoa chegar numa dessas doenças, ela teve que passar por um estresse oxidativo crônico. O organismo dela não deu conta de trabalhar e de reparar o que estava acontecendo e a doença se instalou. A fisiologia deixou de acontecer o processo de homeostasia e instala a doença. No entanto, as evidências científicas são ainda insuficientes para afirmar uma relação causal entre elas. Gente, a gente não precisa ter evidência científica. A gente faz essa evidência na clínica todos os dias. O paciente fez diabetes ou ele tem pressão alta. O próximo passo dele é fazer diabetes. Por quê? Porque a alimentação dele já está desequilibrada, porque ele já desequilibrou a cadeia metabólica. Então é óbvio que ele vai ter outro problema. É óbvio que ele vai desencadear outros problemas de crônico degenerativo. O paciente tem diabetes, é óbvio que ele vai desencadear uma questão de insuficiência circulatória, problemas renais. Isso vai dar pressão alta, vai gerar problemas de pressão nos olhos, catarata. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Um embaçamento da visão. Então é todo um efeito cascata. Eu não preciso ter uma relação causal entre elas, porque já há uma relação causal. Funciona como antioxidante. Então, o ácido ascórbico é um antioxidante in vitro, por eliminação das espécies reativas ao oxigênio, né? E daquelas reativas ao nitrogênio. Nós da ozonioterapia trabalhamos muito com isso, com espécies reativas de oxigênio, porque o ozônio ele produz algumas espécies reativas de oxigênio que vão estimular a produção de algumas enzimas antioxidantes. Então, essa é a função dele. Só que quando essa pessoa abra a cabeça agora, abra sua mente, preste atenção. Quando eu já tenho um cliente que está extremamente inflamado, em estresse oxidativo, ele já tem um excesso, tá? De espécies reativas de oxigênio. Ele já tem um excesso de espécies reativas de nitrogênio. Então, ele já tem isso no organismo dele. Quando você vai lá e coloca um ozônio em larga dose, o que é larga dose? Gente, não precisa ser muito para larga dose, não. Uma pessoa assim que você faça 240 ml de ozônio retal a uma concentração de 20, você já vai causar um excesso ainda maior. E aí que entra a vitamina C. Você vai seguir com a dose, mas logo em seguida você vai dar e pedir para ele tomar uma dose de vitamina C
30 minutos depois da aplicação de ozônio, porque ela vai controlar o excesso de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, tá? E vai impedir que haja uma degradação das células boas e haja um processo inflamatório aí exacerbado por um estado oxidativo excessivo. Por isso, utilizar ela após a sessão de ozonioterapia. Por esse motivo. Espero que esteja claro isso para vocês. Eu preciso ser assim, clara, porque eu sei que dá resultado e que vai funcionar com vocês, entendeu? Então eu tô sendo aqui, sabe aquela coisa assim, confia em mim que vai dar certo? É de fundamental importância a presença de ácido ascórbico nos leucócitos, por causa da espécie reativa de oxigênio. Nós sabemos que o ozônio, ele estimula a produção das células, né, de defesa, dos nossos leucócitos, nossos linfócitos, e ter a vitamina C faz com que proteja eles das espécies reativas de oxigênio em excesso. A espécie reativa de oxigênio tem que ter dentro do organismo? Tem que ter, porque se não tiver ela, as nossas células de defesa ficam tudo dormindo, cochilando, achando que nada está acontecendo no organismo, elas não vão trabalhar, entenderam? Só que eu não posso ter elas em exacerbação, eu não posso ter muito. E os clientes que chegam para você atender, eles já estão ferrados. Eles não estão equilibrados, eles já estão com problema, eles já têm muito. Eles já estão exacerbados. Por que eles estão exacerbados? Porque ele está inflamado, ele está com dor, ele não dorme direito, ele não come direito, ele não faz atividade física, entendeu? Ele já tem todos os pepininhos aí. Ele tem doença crônico-degenerativa, ele tem doenças autoimunes, ele tem câncer. Então ele já está exacerbado de espécies reativas de oxigênio. O que você não quer é causar uma exacerbação ainda maior. Geradas durante... Então, ó, por causa das espécies reativas de oxigênio geradas durante a fagocitose e a ativação neutrófilica, né? O que faz a neutralização delas. Eles estão associados à infecção e a estresse inflamatório. Tá entendendo? Aí, ó, você já entendeu isso. Reações diversas, né? O que pode causar? Quais são as reações adversas que a vitamina C pode causar no organismo humano? Vamos entender elas aqui.